Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Hoje é dia 12 de abril, 21 horas, Vasco e Sport em São Januário, na Colina Histórica. Tem uma polêmica aí, né? Houve lá atrás, há algum tempo, alguns anos aí, aquele fatídico jogo Vasco Sport, melhor, Sport Vasco, que foi lá, que teve aquela confusão com o Raniel, que jogava no Vasco, fez o gol de pênalti, invasão de campo, confusão, briga, né? Rivalidade. Não tem rivalidade entre Vasco e Sport. Era um jogo de segunda divisão. O problema era entre Raniel e o Sport, né? Ele tinha jogado por um outro time, tinha uma rixa lá com o Sport. Nada tem a ver com Vasco. Vasco respeita o Sport, acho que o Sport também respeita o Vasco. Vida que segue, jamais trazer qualquer tipo de menção à batalha, jogo épico, nada disso aí, né? Vamos pensar diferente, né, do que a maioria pensa, para colocar uma notícia aí o curioso entra, não, rixa, não sei o que e tal. Aqui não é um canal caça-like, não é um canal que fica aí colocando notícias sensacionalistas, longe disso, graças a Deus. Bom, São Januário, os ingressos estão hoje, até esse momento, não estão todos esgotados. Isso quer dizer alguma coisa? Boicote da torcida ao Vasco? Acho que não, né? Hoje é dia 12, sábado, terça-feira tem jogo contra o Ceará, lá. Depois Flamengo, domingo. Depois tem outro jogo na sequência. E fica em cima, né? Tem Lanús, salvo engano, na próxima terça-feira, sem ser essa outra. Então fica muito em cima, né? Ceará, Flamengo, Lanús, haja dinheiro. E não é só o ingresso, é tudo que move, né? Um jogo. Ida ao estádio, volta, alimentação, o próprio ingresso. Ninguém vai sozinho, vai uma, duas, três pessoas. E o chefe de família não aguenta, né? Ou quem quer que seja não aguenta. Então, está justificado aí, não vejo muito problema nisso, né? Vejo aí, toda hora, uma irmã ganhando camisa do Vasco, agora um padre ganhando camisa do Vasco. Sou católico, mas acho que tem outras religiões que o Vasco não pode chegar e preterir com relação a isso, né? Tem a Umbanda, tem os evangélicos, né? Então, Vasco sempre foi inclusão. Pai Santana aí, né, um ícone do Vasco, era das religiões africanas, né? Então tem que trazer todo mundo para o Vasco. Vasco é todo mundo. Vasco não tem amarras, né? No Vasco não pode haver segregação. É claro que de vez em quando alguns inscritos vêm aqui sem saber da história do Vasco, comentam alguma coisa que não tem sentido. Eu, de forma educada, quando o comentário é educado, eu respondo explicando, olha, o Vasco é inclusão, explica a história do Vasco, a resposta histórica, blá, blá, blá. Inclusive, tem times, tem pessoas que dizem que a resposta histórica não existiu, o fundamento dela. Outro dia entrou aqui um inscrito no meu canal e disse que o Vasco não tinha sido... O Vasco tinha sido expulso em 1923, porque tinha colocado jogadores profissionais e aí foi expulso. Então os caras mudam, né, o fundamento da resposta histórica ao argumento de tentar dizer que o Vasco era isso ou aquilo, né, uma besteira, né? E o Vasco não pode esquecer da sua vertente, que é a luta contra preconceitos, e depois foi abrindo aí o leque para defesa de todo e qualquer preconceito, né? Outro dia eu falei que o Vasco não segrega homossexuais e nem pode segregar. Longe disso. Mas a bandeira do Vasco não é essa. A bandeira do Vasco é a luta contra o racismo, né? Nossa história é fulcrada aí. É o SPEC aí. E tem outros preconceitos que a gente vai afastando, né? Um deles também, não é que seja preconceito, mas é a questão de trazer para o Vasco, né? Pessoas das religiões africanas, evangélicos
e parar de maciçamente só trazer católicos aqui, que o Vasco é congregação e não segregação, né? Bom, seguindo aqui, estava lendo um estudo aí que a média dos ingressos do Vasco é um dos maiores, né? Ou seja, o Vasco está colocando os ingressos caros, muito caros. Já falei, o Vasco é barreira, o Vasco é o time do povo, o Vasco é povão. Tem que rever isso aí. Mas Marcelo tem que investir, blá, blá, blá e tal. Já falei, né? Você bota lá 70% do estádio com o ingresso que você queira cobrar para pagar-se, né? Mas só que tem que dizer o seguinte, torcedor, estou aumentando aqui o ingresso para fazer isso e aquilo. Ainda não veio ninguém a falar, né? Outro dia eu falei exatamente esse tema, o cara falou, você quer melhorias, mas não quer que aumente o ingresso. O Vasco pode até aumentar o ingresso, mas tem que deixar um pedaço para o torcedor raiz. É o clube do povo. Não adianta vir aqui para cá, querer mudar minha cabeça, que eu sou Vasco desde quando eu tinha 7 anos de idade, eu tenho 55. Não é de agora que eu sou Vasco, né? Não é de agora que alguma coisa nova vai mudar aqui meu pensamento. Longe de mim, né? Em absoluto. Então tem que ver aí essa questão da média dos ingressos, mas sempre deixar um pedaço de São Januário, ou onde for jogar, para o pessoal menos abastado, menos nababisco. Estamos vendo aí, né, notícias que o Maurício Lemos está com fratura. Talvez não jogue. Fratura em costela. Estamos sem sorte para zagueiro, né? Os irmãos Lucas, uma brincadeira, não são irmãos, Oliveira e Freitas, não agradaram, erraram demais. Freitas, então, nos jogos contra o Flamengo, foi uma loucura. João Vitor também idem, né? E aí agora Maurício Lemos deu uma acertada. Inclusive teve um jogo que o cara ia fazer o gol, ele se atira na frente da bola, achei muito legal, sem botar as mãos, né? O cara que está vestindo a camisa, assim como o Nuno também, né? Parece que já está no Vasco há um tempão, e agora está com fratura, não vai jogar. E aí vamos ver aí, João Vitor e quem mais? Lucas Freitas, Lucas Oliveira. Cara, ele disse que ia manter no profissional Lincoln e Luiz Gustavo. Nada, desceu, né? Até só ter vídeo sobre isso. Quem manda no elenco? Quem manda na escalação? É o Carille? Não sei, porque na coletiva ele disse que ia fazer um trabalho sério com esses garotos, Lincoln e Luiz Gustavo, mas desceram para a base. E agora tem aí Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Capaz está fora. Quem mais? Complicado demais essa situação do Vasco, né? Para fechar aqui o time, bato nessa tecla, é importante termos um time base, para que o torcedor se acostume com aquele time. É limitado? É, mas é o que tem. O elenco é limitado? É, mas é o que tem. Então o torcedor vascaíno tem que se adequar ao que está aí, né? Ter um time base para ser treinado. Até o limitado você consegue crescer. Até algo limitado você cresce o algo limitado. O que não pode é você ter esse algo limitado sem estar treinado, sem estar reiteradamente repetido. Não tem jeito, né? A repetição é importante, né? E aí já falei isso ontem, estou falando agora. Talvez fosse bom testar o Watson na direita, que eu prefiro mais do que o Garré na direita. Garré vem fazendo ótimos cruzamentos da esquerda, né? Até no gol que o Verratti fez no último jogo foi gol dele, né? O Nuno vem bem pela esquerda, talvez pudesse ficar um pouco mais centralizado, talvez, se fosse o caso, ao invés de quando tiver que tirar o Coutinho, né? Você colocar o Payet, figura nula, você bota o Nuno pro meio e mantém um Garré na esquerda. Pode ser uma variação, já que ninguém aguenta mais o Payet e no dia 5 não tem mais contrato. Tá com a cabeça aí na polícia, investigação para lá e para cá, vai sair, para de contar com o Payet. Não adianta ficar contando com o Payet, porque no dia 5 em diante não tem mais. Então seria achar uma fórmula aí, né? Talvez começar com o Garré na direita, friso, com o Nuno na esquerda, e depois, quando tivesse que tirar o Coutinho, você bota ou o Garré ou o Nuno para dar tentar fazer a função do Coutinho, né? Mantendo o Watson na direita. É um ponto de vista. Mas Marcelo, você disse que não bota campinho, não especula e tal. Estou falando uma situação concreta. Não estou aqui botando um campinho, dizendo quem deve jogar, quem não deve jogar. O time do Vasco é esse, limitado.
Estou só aqui dizendo que pode haver uma situação de você parar de colocar o Payet, já que ele vai sair, e tentar coisas novas, né? Tentar fazer do Garré ou do Nuno, quando o Couto não estiver em campo, uma espécie de algo parecido, né? E esse que venha jogar na função do Coutinho seria suprido por outro na esquerda e na direita. Já falei aqui, né? Adson, podemos jogar pela direita Adson, Garré pela esquerda, um Nuno, e depois havendo essa inversão aí. No mais, vamos torcer como a gente sempre torce para o Vasco, né? Uma vitória, uma derrota, chegar aos 6 pontos aí, dar um salto na tabela, salvo engano a gente está em 11º ou 12º, e é torcer que Vasco a gente carrega na veia, né? Se gostou dos comentários, se inscreve no meu canal, Vasco Análise. Dá um like para mostrar no YouTube engajamento. Sininho para mostrar no YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem um ar. Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.